Olá, pessoal! Estamos agora para mais uma live de segunda-feira. Vamos comentar aqui a respeito do Psiconauta. Então, tudo bem se você não conseguiu acompanhar as outras lives, porque o Psiconauta, na verdade, é uma série de artigos. Então, você pode ler sem ser na ordem e estar aqui com a gente para debatermos polêmicas. Não é isso E mesmo, hoje é dia Vinícius? de polêmica, né, Lu? Hoje tem os temas controversos. Nossa, demais, demais, demais a conta aí. Então, quem estiver nos assistindo, diga aí se o som e o vídeo estão bons, por favor, e compartilhem nossa live. Enfim, estamos aqui na página 159 do Psiconauta e o artigo de hoje começa com tempo mágico. É um assunto interessante. Uh, Ele já começa falando aqui de dois astros que são conhecidos por todos, o Sol e a Lua. E quais são as propriedades, como eles influenciam a Terra, né? Sabe o que eu acho engraçado, Lu? O quê? Peter Carroll fala em vários pontos que ele acha que a astrologia é uma bobagem. E esse é um capítulo sobre astrologia. Pois é, vai entender o pensamento desse rapaz, né? Mas a Bruce, astrologia dele é muito diferente, né? Ele não é vinculado a mapa astral, signos e tudo mais. Está falando mais da influência direta dos astros mais importantes, que no nosso caso aqui são o Sol e a Lua. exatamente. Bom, e é bom lembrar que. Aí ele fala também que os planetas também influenciam a Terra, porém de forma indireta. Né? Ele fala que a E, própria Lua já é indireta, porque ela na verdade está refletindo a luz do Sol, né? sim, é um grande. Como se, Um como se grande fosse um espelhão. grande espelho, né? Uhum. E daí ele fala sobre um assunto que muito me interessa, tanto que eu marquei aqui, que eu tô marcando todos os livros da Penumbra que falam sobre sonho e menstruação, que é sobre o ciclo feminino. Uhum. Longe da civilização, ele diz, o ciclo feminino se sincroniza com as fases da lua. Tá? Então, nós podemos ver que a importância que o Carroll dá sobre isso. Na verdade, eu marquei bastante o livro aqui, falando sobre esses assuntos. Outro livro que também fala sobre os ciclos menstruais e sobre sangue na magia é o Renascer da Magia, que também E o tem lá no Bruxaria nosso Apocalíptica site. também, né? Bruxaria Apocalíptica fala demais nesses assuntos. Então você vê a importância que a magia dá para o ciclo menstrual feminino. E ele diz aqui que a passagem do sangue, quando você está sincronizado com a lua, geralmente ocorre na lua nova, mas pode ocorrer na lua cheia, né? Então tem gente até que outro livro que não é vendido pela Penumbra, mas se você se interessa por esse assunto, que é interessante também, é o Lua Vermelha da Miranda Gray. E daí todo mundo na bruxaria e dentro da magia considera que o momento de maior poder da mulher é quando ela está menstruada. Por que isso? Porque tecnicamente ela não está fértil fisicamente, porém ela está fértil espiritualmente. Então, ela pode dar luz ao que chamamos de crianças mágicas. Então, por isso que estamos poderosas neste período do ciclo menstrual. E ele fala aqui que tem um super combo do poder feminino, né? Que é o seguinte: quando a lua tá cheia, todo tipo de magia fica mais forte. E todo tipo de Sim, pessoa fica mais forte também. Quando a lua tá nova, todo tipo de magia fica mais fraco e todo tipo de pessoa fica mais fraco. Por isso que as pessoas estão mais susceptíveis à magia prejudicial, vamos dizer assim. por isso Porque que as é bom pessoas estão usar fracas. maldição. Por mais que a magia seja mais fraca, as pessoas estão mais fragilizadas, então o negócio pega mais forte. Se a mulher estiver menstruada num período de lua nova, aí é o super combo, segundo o nosso amigo Peter Carroll. Super combo para fazer. Aí é a feiticeira que a gente chama de feiticeira negra, né? No sentido de você conseguir lançar o seu poder mais obscuro, ou o lado negro da lua, né? Falando assim. Mas hoje em Uhum. dia não.
Cada um usa uma. Bom, então por isso que as mulheres eram tidas como impuras. Ele vai falar sobre isso na página 160. Por isso elas eram afastadas da religião. Por isso mulher não podia tocar em livros sagrados se tivesse menstruada, porque é o momento que ela está mais poderosa. E aqui eu vou ir lá para frente, quando ele fala sobre o novo Aeon, e acho que é em Causa o Segredo do Universo, em que ele fala sobre o velho Aeon, as diferenças do velho Aeon e do novo Aeon, e ele diz o seguinte: olha, agora os novos sacerdotes eles não sabem fazer magia. Esses sacerdotes do monoteísmo, eles têm poucas habilidades com magia, é por isso que eles se tornam tão reclusos. E por isso que eles dizem que a magia é uma coisa ruim, porque eles são ruins nisso, então. Exatamente. Né? E por isso que fica tão difícil passar as habilidades mágicas de um sacerdote para o outro. E também por isso que eles excluem as mulheres. Entenderam? E nós vemos isso muito, essa perspectiva do velho Aeon, ainda hoje, entre os próprios magistas. Isso é que eu me chateio. Eu falo assim, mas peraí, essa perspectiva do velho Aeon, homens achando que mulheres não têm poder o suficiente, etc, etc. Homens achando que mulheres são apenas receptáculos, né, de magia. Mas enfim, isso é polêmico. O que mais tem, né? O que mais tem. Pois é. Olha só. Aí ele fala também dos horários, né? Do horário do dia. Sim. Na verdade, tudo que ele fala aqui é sobre ciclos, né? O ciclo da luz, o ciclo do sol, e tem o ciclo do horário do dia também. Ele fala que, por exemplo, 4 horas da manhã é o melhor horário para você fazer magia, porque é o horário em que a maioria das pessoas, na sua zona de tempo, a pessoa, o engraçadinho vai perguntar, mas eu fuso horário, quando é 4 horas da manhã aqui, é 4 horas da tarde no Japão. Ele está falando na sua zona de tempo, na sua área. 4 horas da manhã é quando a maioria das pessoas está dormindo, está chapadona, está num sono profundo. E também, estatisticamente, é o horário que mais gente nasce e mais gente morre. Sim, sim. Então, isso bate um pouco com aquela coisa que a gente vê de filme de terror, né? Que 3h33 da manhã as coisas começam a acontecer. Ele diz aqui, ó, é a hora dos sonhos. Exatamente, é o que você acabou de falar. A hora em que o corpo e a mente estão em seu nível fisiológico mais baixo. Então, se você quiser fazer mulher, se você quiser fazer magia poderosa, faça na lua crescente ou na lua nova às 4 da manhã. Pronto. Homem, se você quiser fazer, faça em qualquer hora, qualquer dia, mas de preferência 4 da manhã. Gente, é só uma sugestão aqui que ele tá falando, né? Mas tem gente, eu acho engraçado isso, tem magistas, praticantes, que dizem que amanhã é inimigo dos magos, né? O que você acha disso, Lua? Você acha que é ruim fazer magia com o sol brilhando? Você acha que é melhor esperar anoitecer? O que você acha? Não, eu acho que depende da magia. Existem situações que você quer justamente lidar com o brilho do sol, canalizar o sol. Depende de tudo, de onde você tá, com quem você tá. Eu acho isso. Dependendo aquela horazinha da manhã, 6 da manhã, 7 da manhã, você vai pra praia, você vai saudar o sol, você vai se energizar, é excelente para energização. Então, eu acho esse horário das 7 da manhã assim, muito bom para meditação, de forma geral. Meditação, energização, melhor coisa do mundo esse horário aí. Bom, mas ele fala também dos ciclos do ano, né? Sim. E em vez de ficar dando foco para aquela coisa de roda do ano, tal, das religiões pagãs e neopagãs, ele fala que basicamente existe um vai e vem de positivo e negativo, de luz e de trevas, de vida e de morte durante o ano, e que a magia pode ser positivamente ou negativamente influenciada por isso. Tá aí o Peter Carroll cedendo a astrologia. Okay. E ele fala também das manchas solares, né? Esse é um pedaço que precisa de um pouquinho de matemática. Eu quebrei o galho do nosso ouvinte, do nosso leitor, e fiz as contas aqui para falar desse negócio. Oba, fala aí. Então, para quem não sabe, mancha solar é um evento que acontece no Sol de 11 em 11 anos. Então, e alternadamente. Acontece em um determinado momento numa vertente positiva, 11 anos depois negativa, depois positiva de novo, mas sempre de 11 em 11 anos.
Isso é uma coisa real e a gente percebe isso principalmente mais perto dos trópicos. Eu trabalhava muito com rádio e quando você vai fazer um cálculo de enlace de rádio, você tem que considerar que o seu sistema vai continuar funcionando no período de tempestade solar. Quer dizer, é uma coisa que acontece e afeta de verdade a Terra no plano objetivo. Então, essa radiação, segundo Peter Carroll, quando ela está num ponto positivo, né, que é um ciclo que se repete a cada 22 anos, é um bom momento para você começar novas coisas. E o ponto negativo é um momento de virada também, mas pelo outro lado. O próximo ciclo de explosões solares que vai acontecer está previsto para 2023, negativo. E depois disso, o próximo ponto positivo vai ser em 2034. Anotem nos Então, cadernos de mais. anotem aí no caderno, sempre na última página, porque falta tempo pra caramba. Verdade. Mas eu me lembro da última vez que teve explosões solares. Deu interrupção de comunicação, de voo e tal. Foi um negócio sinistro. Nossa. Eu não me lembro dessa parte. Não, pois é, talvez não chame muito sua atenção, mas é que isso é mal de engenheiro, né? Eu fico prestando atenção nas notícias de ciência e tal. Ah, sim. Não, eu também adoro ciência, mas não me lembro dessa época, não sei se... Então, mas presta atenção. Agora você vai lembrar, quando rolar em 2023 você vai lembrar. Vou. Bom, acho que e ele coloca uma última frase aqui que eu acho que amarra tudo isso. Posso ler? Diga. Claro. Um conhecimento de ciclos astronômicos e temporais não deve agir como uma influência restritiva na atividade mágica. Pelo contrário, deve servir para sugerir épocas nas quais essas artes possam ser praticadas com eficiência acima do normal. Página 161. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: tem influência positiva e negativa? Tem. Mas, cara, faz o que você quiser na hora que você quiser e se você quiser potencializar, ótimo, mas não espere 2 meses. Não, porque o Sol vai estar em tal signo. Não entra nessa. Faz o que você quiser, a hora que você quiser. Faça tudo sem medo. Se tiver medo, pare o que você está fazendo ou canaliza o medo para sua magia. Se não conseguir canalizar, não faça. Porque senão aí sim, gostei. Bom, agora nós vamos para polêmica. O que houve? Não sei. Vamos falar agora sobre usos de drogas na magia, página 163, também conhecida como quimiognose. Vinícius, diga aí, o que você acha do uso de drogas na magia? Você é contra, a favor? Eu sou a favor do ProErd. Eu acho que as pessoas não devem usar droga. Não use drogas, amiguinho! Não use drogas, amiguinho. Tudo que a gente vai falar aqui é baseado em registros históricos, é só para informação. Não, Falando sério aqui agora, né? Todo mundo, em menor ou maior grau, usa algum tipo de droga, por exemplo, o álcool, o vinho, até o padre. A batata, né? Uma droga leve. Até o padre. Isso é uma teoria do Robert Anton Wilson, né? Você conhece essa, Lu? Não conheço. Ele fala que é o seguinte: uma droga psicoativa é uma droga que afete a química cerebral e mude a sua percepção das coisas. Sim. Certo? Qualquer coisa que você ingira vai alterar a sua composição do seu sangue, certo? Certo. E vai afetar, por consequência, a sua química cerebral, certo? Certo. Portanto, a batata é uma droga leve. Portanto, açúcar, café, tudo isso são drogas leves. Cigarro. Cigarro, galera sabe. Álcool. Não, então, tem coisas que são legais, as pessoas normalmente não pensam como droga. Mas são sim. São drogas. Então, a questão da quimiognose é você, como o próprio nome diz, é você entrar em estado alterado de consciência, ou gnose, é aquilo que a gente bate muito nessa tecla da gnose, através de uma substância química. E ela pode ser uma substância sintética ou fabricada em laboratório. Então é legal falar nisso, porque isso me lembra a entrevista com o Dudu. Sim, Dudu, grande Dudu. Quem é o Dudu, Lu? Pra quem não sabe. Aqui está, ó.
Pergunte a Babalon, que escreveu o nosso querido livro. Long Milo do Cat. Olha Famoso só, Dudu. famoso Dudu. Aqui no Brasil conhecido como querido do Dudu. Olha aqui a fotinho dele. Eita, homem Também, bonito, hein? Tá que nossa, pariu. famoso cara, né? Nossa, ó. Você viu a Enfim, foto dele novinho já, Lua? já vi com Ele a e a família, esposa, que mulher gente. bonita. Putz grilo. Um casal lindo, ó. Todo o É. respeito do mundo ao casal. Mas, enfim, na entrevista com o Dudu, você pergunta a ele se existe um espírito na planta, né? Porque ele fala aqui no Pergunte a Babalon as experiências dele com drogas, né? Com psicoativos. Tanto de origens sintéticas quanto de origens, vamos colocar, orgânicas, seria a palavra? É, o Peter Carroll fala uma coisa que tem uma origem viva. Uma origem viva? Então, e daí ele responde, quem não viu a entrevista, quem não leu, vai que tá super legal. Eu me surpreendi muito com as respostas dele, sério, não esperava. Bom, ele. Tem gente reclamando que a entrevista foi curta, ó. Não, vamos mandar outra, vamos falar que ele tá fazendo muito sucesso aqui no Brasil, que tá Quando a gente mesmo, né? publicar um segundo livro, quem sabe, né? Uma segunda entrevista, o que você acha? Claro, vamos fazer entrevista em vídeo agora. Bom, vamos lá entrevistá-lo. Deixa eu aproveitar, já que você falou do Dudu, de falar de outros dois livros aqui nossos que tem a ver com esse tema. Quais? O Renascer da Magia, capítulo 5 inteiro, é sobre drogas e o oculto. Ele vai tratar de. E, na verdade, apresenta um pequeno compêndio de para que serve cada droga. Para que tipo de atividade mágica serve cada um. Sim. Deixa eu lembrar o seguinte, gente, vou falar aqui uma opinião. A magia ela não tem esse conservadorismo da nossa sociedade, né? Uhum. Tanto é que ela é vista muitas vezes como uma prática à margem. Então não é que não estamos fazendo apologia a drogas, mas é algo recorrente que até o nosso padre usa. E aqui o nosso amigo Peter Gray, na página 51 do Bruxaria Apocalíptica, fala: digamos que uma bruxaria sem drogas não é bruxaria. Então pronto. Então, Pronto. essa polêmica aí, ó, pode usar Mas não droga, não use, pode? não use. Não usem! Não. Bom, logo no começo aqui do capítulo, o Peter Carroll ele já começa falando com aviso, falando que qualquer tipo de droga pode envenenar o corpo. Né? Inclusive, eu tenho um vício absurdo, por exemplo, com açúcar. Tá? Então, veja bem, ele faz aqui esse aviso, olha, se você vai usar, mas use com consciência. Acho que esse é o debate que deveria ter sobre drogas. Não fingir que ninguém usa, não fingir que é um absurdo, nada disso, mas simplesmente usar com consciência, saber qual é o seu limite, entendeu? E Não ele ir mesmo coloca aqui várias vezes que é muito fácil um consumo excessivo virar uma coisa que atrapalha a experiência mais do que ajuda, né? sim. Que E tem que lembrar, o magista experiente tem que saber entrar nos estados alterados de consciência sem a facilitados pela droga, droga com uma quantidade pequena ou sem. ou Porque a sem. droga tem que ser só aquele empurrãozinho. E vou reforçar também, o mesmo diz o Anton LaVey, tá? No Bruxa Uhum. Satânica. Ele disse que uma vez uma mulher chegou para ele e falou assim: eu sou muito poderosa, porque quando eu uso drogas, pego o meu carro, vou dirigir na contramão, todos os outros carros desviam de mim. Uau! Nossa, você é muito poderosa, né? Caraca, hein? Então, se você for usar droga, faça isso de uma maneira consciente. Não pegue seu carro e vá andando na contramão achando que você é Deus Todo-Poderoso. Não faça isso, entendeu? Pelo Ai, contrário, Deus. o grande lance é você usar para e meditar em cima disso, né? O Peter Carroll Lembrando, volta e volta e volta várias vezes no mesmo ponto que o lance é você focar a sua percepção enquanto você estiver sob efeito dessas drogas. exatamente, num ambiente tranquilo, num ambiente que você sabe que você está protegido, né? Num Seguro, com ambiente alguém propício. sóbrio perto, Exatamente, um não plano de vai. emergência de correr para o hospital caso dê merda. Exatamente. E a gente fala sobre isso até mesmo com o uso de álcool, né?
Uhum. Então, é o seguinte, o bom magista, ele precisa, então, saber entrar em estado de gnose sem a droga ou com a droga em doses pequenas, como você falou, e daí ele vai falando sobre vários tipos de drogas. Por exemplo, Ele coloca em basicamente 3 grandes grupos, né? Que são os alucinógeno, alucinógenos, os desinibitórios e as hipnóticas. exatamente. Bom, então Quer falar? ele sempre... Não, pode falar você essa parte. Então, ele fala que os alucinógenos, de forma ampla, ó, o Lord A aqui tá falando que o som hoje tá bom. Que bom, fico feliz de ter dado essa melhorada, porque da última vez foi meio atrapalhado. Os alucinógenos são bons para facilitar a percepção. Ele coloca aqui, por exemplo, que quando você começa a ter alucinações é porque você perdeu o controle. Então, na verdade, a droga alucinógena deve servir como uma ferramenta para facilitar que o magista tenha vislumbres dessa realidade que está oculta, vamos colocar assim. Então, são úteis, por exemplo, para viagem astral, para divinação, para invocação. Tem os desinibitórios, que no caso facilitam a gnose excitatória. Então, são coisas que você toma para ficar mais ligadão. Então, aquelas gnoses excitatórias, para quem não viu nossa live lá sobre os tipos de gnose, né? São aqueles estados alterados de consciência que você atinge por meio de métodos que te excitam em vez de te deprimir. Né? No caso, por exemplo, dança, dor, sexo, uma série de formas. E, por fim, tem as hipnóticas, que são as drogas que facilitam a entrada em estados de transe e inconsciência. São drogas que te deixam mais devagar. É o contrário do desinibitório. E o que ele faz questão de ressaltar é que nenhuma droga cabe inteiramente numa dessas caixinhas. Dependendo da dosagem, dependendo da pessoa, dependendo do ambiente, ela pode ter efeitos diferentes. Uma coisa que todo mundo que já bebeu o suficiente sabe é que, por exemplo, o álcool age dessas 3 formas. Exatamente o que eu estava Se você pensando. toma um pouquinho, você fica mais alegrinho. Se você toma pra caramba, você fica chapado e caindo pelos cantos. E se você toma mais do que isso, você começa a ver um jacaré azul. Exatamente. Bom, outra questão que ele fala é que as drogas botânicas, ou como a gente tinha dito, né, o que é vivo, precisa ser colhido no momento com o maior respeito do mundo. Não só botânico, como de origem animal também, né? Como é o caso que ele fala de veneno do sapo e tal. Exatamente. Por que isso? Porque a gente está tratando como algo sagrado, certo? Como algo, como se houvesse ali um... Eu acho que isso não de drogas exatamente, mas o mágica visual fala também sobre a questão do xamanismo. Você está olhando como se fosse uma espécie de xamã, vamos colocar assim. É o momento de, pelo menos o momento de colher a droga. Aquela coisa que toda tradição que leva a sério a parte botânica ressalta, que tenha respeito com aquela planta que você está usando. Então é isso, ele ressalta isso. E ele fala também que é possível você usar uma droga que seja puramente sintética. Mas um dos 4 fatores que afetam a experiência que ele coloca são as forças inatas existentes naquela substância. O que é essa força inata? Por exemplo, é o espírito da planta, se você quiser chamar assim. Ou pode ser uma consagração que você coloca em cima. Exato, exatamente o que o Dudu falou. O Dudu falou sem dúvida, o Dudu fala que, sem dúvida, o que faz efeito no cérebro é a substância química que está ali. Sim. Mas quando a planta tem um espírito, vamos colocar assim, entre aspas, sem dúvida a experiência é diferente. Exatamente. E Uma coisa que daí, eu sempre me pergunto, Lua, não tem nada falando disso no livro, mas é uma coisa que eu acho curiosa. O que tem de drogas botânicas que matam se você fizer preparar da forma errada, que não são uma coisa comestível, que não é palatável, que é até venenoso, mas que tem uns preparos malucos, que você tem que cozinhar durante 5 dias, depois você tem que misturar com uma outra coisa que vai cortar um efeito colateral e tal. Cara, como que os xamãs do passado descobriram a forma certa de preparo? A única explicação que eu tenho para isso é contato com o espírito da planta. Não, então, mas é isso não que tem outra. está escrito no Mágica Visual.
Ou eu tô confundindo os livros agora? Ai, É não tanto sei, é livro. tanto livro. É tanto livro, mas eu acho que o Batatinhas fala isso. A gente fica dando É muito apelido bom, né? pros caras. O Batatinhas, ele Mas o fala isso. Batatinha tem um nome muito difícil, gente. É Por isso que a Ian gente fala assim. Price, não é isso? Fries. Fries, Não, Ian você falou Fries. alemão errado, daqui a pouco a Ju aparece aí pra te corrigir. Beijo, Gil, saudades. Enfim, mas ele fala sobre isso, sobre como os espíritos teriam ensinado os xamãs, não é? Uhum. Ou eu tô Não, eu acho que é confundindo. isso mesmo. Acho que é isso mesmo. Bom, então, na página 165 tem mais um assunto que eu amo muito. De novo, o Peter Carroll vai falar dos ungüentos de voo. E de novo, Gosto muito. vamos Mas falar não sobre use. bruxaria. Ah, eu quero usar. De novo, vamos falar sobre bruxaria apocalíptica, porque o Peter Gray também fala sobre isso. Ah, e daí ele vai falando como pode, não como pode ser feito, ele não dá todos os Não dá receita. ingredientes, ele não dá uma receita, mas ele fala que geralmente os ingredientes essenciais são uma base de gordura, uma ou mais espécies de soláceas venenosas, por Solanáceas. exemplo, É uma família solanáceas, de plantas que por desculpa, acaso o tomate faz parte. mas tem que ser venenosa, não Isso é adianta venenoso. botar, não É. adianta colocar o tomate ali no Mas meio. se batata é droga, por que tomate não pode ser? Fica Bom, aí o e questionamento. geralmente esse unguento ele é aplicado sobre a testa e ao redor das coxas. E diz ele, que Tem que a gente também passa aqui no pulso também, ó. Eita, caiu, Lua? Acho que a Lua caiu. Só um minutinho, gente. Bom, vou dar continuidade aqui de onde ela parou, então. Só um minuto, deixa eu recuperar o fio da merda. Então, ele estava falando dos ungüentos de voo, né? O que ele fala aqui sobre os ungüentos de voo é que eles facilitam o chamado voo das bruxas, né? Então, todas aquelas voltei. experiências que o... Oi, Lua, estava falando aqui que o que é esse unguento de voo? Basicamente é uma pomada, Sim, né? É um extrato feito com base vegetal que possibilita que as bruxas entrem num estado que muitas vezes é descrito como voo, porque sim. ele dá uma Você falou desconectada que da mente com o corpo, né? É um negócio meio sinistro, assim, e a pessoa toma isso e vai dormir. Então tem sonhos lúcidos. É isso que normalmente acontece com as pessoas que usam um unguento de voo. Acho que a lua caiu de novo, mas a gente continua. Ele fala também de outros tipos de drogas, por exemplo, o LSD. O LSD provoca visões alucinógenas que acabam sendo muito difíceis de controlar. Estou falando do LSD, sim. Lua. Então, só voltando no aguento um pouquinho, você Volta. falou que ele poderia ser aplicado com um cabo de vassoura dentro da genitália feminina? Não, não falei. Então, essa é uma curiosidade interessante. E essa é a origem do lance da vassoura da bruxa, né? Exatamente, aí, ó. É daí que surge a vassoura da bruxa. A bruxa era aquela que ia dormir com um unguento em sua vagina por causa do cabo da vassoura. Ó, Bom, deixa você eu tá falar uma falando do coisa LSD. então. Uma coisa importante Diga. aí. O homem Ah. não tem vagina, mas tem outra coisa que é parecida. Fica Então aí não é privilégio feminino. Não é privilégio. Se o homem for desprendido o suficiente, tem outras mucosas aí pra absorver essa parada. Quem quiser, né? Ali o Né? cabo da vassoura no. Enfim. É, vamos pro LSD. Então, eu Estamos tava aqui falando que o ensinando LSD é mais várias difícil formas de de controlar, corromper a que dá umas família. visões muito loucas, né? Você... Pois é. Ah, Ai, desculpa. É, Tô tendo altas visões aqui. E sem LSD, hein? Completamente sóbria. é por isso, inclusive, né? Exatamente. Bom, já na página 166, ele fala, por exemplo, dos sapos, né? De uma É legal falar substância. de sapo, porque tem no livro de Bafomé
um capítulo inteiro relatando um monte de experiências que as pessoas tiveram com o veneno do sapo. Pois é. Então Experiências você vê, mágicas explorando o conceito de Bafomé e afetado pelo veneno do sapo. você vê como é que todos. Olha aqui a gente já citou o Pergunte a Babalon, o Renascer da Magia, o livro de Bafomé. Todos estão interligados, gente. E Uhum. todos dizem mais ou menos a mesma coisa com palavras diferentes. Bom, foi daí que surgiu essa associação do sapo com a bruxa. E daí Uhum. você vai ver nas lendas, nos mitos, né? Todos esses elementos, especialmente contados para crianças, o que é mais engraçado. Então, tinha uma substância, por exemplo, a bufotenina. Desculpa, eu sou péssima para falar essas substâncias. Que poderia ser encontrado num cogumelo que é vermelho com pintas brancas ou atrás de certos olhos dos sapos. Por E que as coincidência, bruxas, é aquele cogumelinho dos Smurfs. por coincidência, né? Hum. Coincidência. Então, as bruxas medievais usavam essa substância e daí começaram a associar o sapo com a bruxa, associar o veneno dele com a bruxa. Você sabe no norte da Europa como que o pessoal consome esse cogumelo? Consumia, né? Como? Ele é altamente venenoso, né? Então é perigoso você ingerir o Sim. cogumelo puro. O, é, os xamãs lá do norte mesmo, assim, aquela parte que é só gelo, da Finlândia para cima. Eles davam o cogumelo para a rena comer. A rena é um animal que tem um organismo muito mais forte do que o nosso. A rena ia lá, dava uma processada naquilo, fazia um xixi, o xamã bebia o xixi da rena e ficava loucão, sem passar pela parte venenosa. E é daí que vem a história do Papai Noel voar com a rena. Ai, pessoal, é que a cultura, é É que a por isso que a cultura. roupinha do Papai Noel é vermelha com pintas branquinhas, igual o cogumelo. Por causa do Não cogumelo. é por causa da Coca-Cola. Pois é, nossa, agora eu choquei. Sério, eu não É. sabia disso, não me lembro dessa história. E eu Choquei não me lembro onde total. eu li isso, mas eu acho que foi uma fonte confiável. Quem souber pode comentar. Confio em você. Lu, o Gabriel tá Mas perguntando que livro é esse. este, Gabriel, é o Liber Nui Psiconauta. É a base dos nossos estudos. Só que, na verdade, a gente acaba estudando todos os livros da Penumbra e livros que não são da Penumbra também, porque tá tudo aqui, não é mesmo? Mas é a base desse estudo, depois a gente vai passar para outros livros. Uhum. Então, só hoje aqui vocês viram várias simbologias místicas que, na verdade, tem a ver com o uso de drogas. Quando não é droga, pessoal, é sexo, e às vezes os dois juntos. Essa é a verdade. Vamos aí abrir o jogo para o Brasil. Tem mais um cogumelo aqui que ele fala, além do amanita, né? Amanita é coisa de europeu, né? A gente nem encontra isso aqui no Brasil. Mas tem um que a gente acha, que é o psilocybe. Aqui no Brasil, em particular, a Sim. gente acha muito psilocybe cubensis, inclusive na natureza. Ah, legal. Uma coisa que ele comenta sobre o psilocybe é uma curiosidade, que a maioria das plantas que tem uma forma de alterar a consciência já foram mais do que exploradas ao longo dos milênios e não tem registro de uso ritualístico antigo do psilocybe. Então ele levanta uma possibilidade de que essa possa ter sido uma espécie que brotou capacidades psicoativas nos últimos séculos. Uma E que, evolução meio acelerada, na verdade. sim, e que ele fala que surgiu de uma maneira misteriosa, né? Que Uhum. ele espera que não saia de uma maneira misteriosa também. Nosso amigo Terra Apsus está lembrando, além do psilocybe cubensis, tem o Paneolus cianensis. Mas é que ele não fala do Paneolus aqui no Libernu, ele só fala do psilocybe. Por isso que a gente está falando dele. Sim. Ah, E para que serve o uso da droga na magia? Como a gente falou, viagem astral, principalmente unguento de sonhos, divinação, invocação
Então, dependendo do que você quer invocar, você vê lá qual substância tem a ver com aquela deidade. Por Você não vai exemplo, fazer uma invocação de Mercúrio usando uma parada que deixa você mais devagar, né? exatamente, não tem nada a ver. Você tem que fazer a associação, a correspondência daquela droga com aquela deidade. Por exemplo, você quer dar uma festa para Baco, o que você vai oferecer nessa festa? Vinho. É a correspondência óbvia. Você quer, sei lá, se encontrar com Morpheus? Morfina. Não façam isso, crianças. Não Não façam isso. faça. Não façam isso. Ou ópio, ou enfim, o que tem a ver com. Na verdade, Morpheus, qualquer substância que induz ao sono, tá bom. Uhum. Mas, enfim. Daí ele fala, por exemplo, álcool, haxixe, o próprio ópio, alguns tipos de tabaco. Aqui ele não cita maconha, mas fica subtendido. Fica no pacote rachixe ainda. Fica no pacote haxixe. Ah, e daí ele diz que algumas substâncias não têm umas aplicações em formas mais ativas de magia, por exemplo, como lançamento de sigilo e encantamento. E num Uhum. combate mágico, isso pode ser desastroso. Por que pode Você ser abre muitas desastroso? portas, né? Você Exato, abre a porque guarda. você está perdendo o controle. Então, a substância química, ela pode te gerar, que a gente falou numa live passada, ela pode gerar paranoia, que é o oposto do que você quer. Durante um combate mágico, você não quer ficar paranoico. Então, se você está numa guerra sóbria, ou numa guerra mágica, esteja sóbrio o tempo todo, como se você fosse jogar uma partida de xadrez, para que você possa visualizar com antecedência as jogadas do seu adversário. Porque senão, meu irmão, você vai se perder no momento ali. Entendeu? Então, falando bem sério aí. Para lançamentos de sigilos, o Caoista Raiz vai fazer o quê? Vai se masturbar. Brincadeira. Inclusive, ouça o Magicando que eu adorei, do Mágica Visual, porque se você quer saber como transmitir sigilo, o Mágica Visual é perfeito para isso, porque ele vai te mostrar outras possibilidades além da masturbação para que você faça isso. E além Então é do um livro. taser também. E além do taser, né? Então ele diz assim, ó, para lançar sigilo, não use drogas. Para encantar alguma coisa, não use drogas. Mas para viagem astral é maravilhoso. Divinação e invocação, use sabendo do seu limite, maiores de idade, enfim. Sabe uma Né? coisa que eu Bom acho curiosa, Lu? ressaltar. Ah, Ele passa batido, o Peter Carroll, ele não menciona o que ele acha sobre drogas para evocação. não menciona mesmo. Eu particularmente acho meio perigoso. Por quê? Imagina, mas você está falando, por exemplo, do combate mágico, que você tem que estar dono das suas faculdades, não pode estar paranoico. Tá? Imagina você fazer uma goetia, paranoico, boladão. Não vai dar certo, cara. Você Não vai tem que estar mesmo. acordado. Talvez Goetia, no máximo uma coisa que dê leves alterações aí que facilite entrar no trânsito e tal, mas nada muito pesado. exatamente. Bom, aí ele faz uma reflexão final sobre essa parte aqui de uso de drogas, que é o seguinte: eu aconselho ninguém a se aprofundar demais no lamaçal da alquimia, mas o elixir negro dessa tradição era quase com certeza essência de sapo. Isso aqui é mais ou menos uma bomba que ele joga no livro Joga e sai correndo, né? como sempre, no estilo de Peter Carroll, né? Ele faz isso aqui, eu vou te deixar essa informação aqui, ó, pum! E vou dar no pé, não vou me aprofundar nisso aqui. Mas, então ele tá falando que o elixir negro era a essência de sapo da alquimia, e é bom a gente tirar o conservadorismo quando a gente for estudar magia, que fica mais fácil de entender os simbolismos. Bom, acho que é isso que eu tinha para falar sobre drogas.
Você tem alguma experiência, alguma coisa que você pode contar pra gente? Em público, não. Não? Então tá. Então, E outro dia eu posso contar a história de um amigo meu. de um amigo seu, claro. Claro. Então tá bom. Vamos agora para outra parte do livro. Para quem não sabe, Você quem não acha que chegou ele tá ficando agora, meio longo? É melhor deixar pra próxima? O que você acha? tá A ficando gente fica com longo? as mágicas, é. A gente já falou quanto tempo já? Ah, quem tá assistindo aí? Quanto tempo a gente tá falando? Vocês podem falar? Deixa eu ver. Deixa eu Já tem uns ver. 40 minutos? Não dá pra ver. Mas tudo bem, a gente para aqui Eu acho que já tem uns e. 40 minutinhos, eu acho que vai ficar meio pesado se a gente continuar. A gente vai ter Tá que parar bom, no meio de algum assunto. beleza. Na próxima live, então, nós vamos falar sobre as perspectivas mágicas. A gente fala de todas Daí, elas. Então, o caos, o segredo do universo, Bafomé e o sensor psíquico. isso aí. Bom, então eu espero que você tenha gostado dessa live. Quem tiver Liberlux com dúvida, nossa. comentário, quiser discutir isso ao longo da semana, pode deixar os comentários no nosso grupo, não na página. Sim. O que mais? Quem quiser assistir os outros vídeos que a gente falou, a gente está na página cento e tanto e a gente já falou de todas as que vieram antes disso. Todos esses vídeos estão disponíveis no nosso site. Se você entrar lá no site da Penumbra, tem lá um grupo de estudos, aí tem todos os vídeos lá, e no nosso canal do YouTube, só procura lá, Penumbra Livros. Exatamente. O livro você encontra na nossa loja online. Espero que você tenha gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Alô, pessoal, até mais.